meus alunos, nessa aula falaremos sobre o recurso ordinário. Então, o recurso ordinário ele é um recurso de fundamentação simples e é muito semelhante ao recurso de apelação. Ele é um recurso previsto constitucionalmente, né, e é destinado ou para o STF ou para o STJ, conforme o caso. Então, nós veremos um pouco sobre esse recurso nesta aula. Então, a primeira coisa sobre o juízo de admissibilidade é que quem faz o juízo de admissibilidade do recurso é o Tribunal Superior, é o juízo ad quem, ou é o STF ou é o STJ, conforme o caso. Sempre lembrando que o recurso ele será endereçado e interposto no juízo AQO, mas o juízo AQO não tem competência para fazer a admissibilidade do recurso ordinário. A competência será dos tribunais superiores. Então, primeira coisa, segunda, é só em relação ao cabimento. Nós temos dois casos aí previstos no artigo 1027, dois incisos. O inciso 1 refere-se ao cabimento para o STF e o inciso 2 refere-se ao cabimento para o STJ. Então, para o STF, é cabível recurso ordinário contra as decisões denegatórias em mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores. Uma primeira informação: o que seria essa decisão denegatória? Decisão denegatória se entende que são aquelas decisões ou que julgaram improcedente o pedido e também aquelas que extinguem um processo sem resolução de mérito. Agora, decididos em única instância pelos tribunais superiores, significa que a competência originária para o mandado de segurança, o habeas data ou o mandado de injunção era do Tribunal Superior. Então, decisão denegatória é a que julga improcedente ou que extingue o processo sem julgamento de mérito, e decididos em única instância significa que essas ações foram colocadas originariamente, de competência originária nos tribunais superiores. Então, para a gente entender melhor, teremos uma decisão denegatória dentro da ação de mandado de segurança, habeas data ou de mandado de injunção, que foi proferida por um tribunal superior, ou seja, o STJ, TST, TSE ou STM. Dessa decisão denegatória caberá, então, recurso ordinário para o STF. Lembrando que, se faltar qualquer um desses elementos, então não caberá o recurso ordinário, caberá outro recurso. Então, se a decisão for concessória, não caberá recurso ordinário. Se for decisão em outro tipo de ação que não seja mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção, não caberá recurso ordinário. E essa decisão tem que ser proferida essa decisão denegatória tem que ser proferida por um tribunal superior, ou o Superior Tribunal de Justiça, ou o TST, TSE, ou o Supremo Tribunal Militar, o Superior Tribunal Militar, melhor dizendo. Então, essa é a primeira hipótese de cabimento para o STF. A outra hipótese é de cabimento para o STJ, muito parecido com a anterior, que está lá no artigo 1027, inciso 2, a linha A, que é contra decisões denegatórias em mandado de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais, pelos tribunais de justiça dos estados ou do Distrito Federal e territórios. Percebam novamente, é contra a decisão denegatória, aquela que julga improcedente ou sem resolução do mérito, e decididos em única instância. Significa o quê? Que a competência originária ela é dos tribunais regionais federais, dos tribunais estaduais ou do Distrito Federal. Para melhor ilustrar, então, novamente, teremos a decisão denegatória, né, que extingue sem resolução ou improcedente, e aqui só é uma ação, que é o mandado de segurança.
E essa decisão denegatória foi proferida por quais tribunais? Qual a competência originária dessa ação? Os tribunais regionais federais, os tribunais de justiça estaduais ou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Então, contra essa decisão denegatória, em mandado de segurança proferida por esses tribunais, caberá recurso ordinário para o STJ. Lembrando, se a decisão não é denegatória, se não for mandado de segurança ou se não for competência originária desses tribunais, então não caberá recurso ordinário. Caberá um outro recurso, mas não o ordinário. A terceira hipótese de cabimento, que também é para o STJ, está no inciso 2 do artigo 1027, a linha B. Aqui é diferente. Aqui são contra as decisões proferidas no processo em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional, e do outro lado da demanda, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Percebam que aqui o que determina a competência, né, e o cabimento do recurso ordinário é quem são as partes do processo. Então, de um lado do processo, teremos um organismo estrangeiro ou um Estado estrangeiro ou organismo internacional, e do outro lado do processo, município ou pessoa residente domiciliada no país. Para ilustrar melhor, então, nós teremos no primeiro grau de jurisdição a competência para processar esse processo, que tem como parte Estado estrangeiro, organismo internacional, de um lado, e de outro lado, município ou pessoa residente ou domiciliada no Brasil, é da Justiça Federal. É o juízo de primeiro grau de jurisdição, na Justiça Federal, que processará essa demanda. Então, qual é o caso de cabimento de recurso ordinário? Contra a sentença proferida por esse juízo de primeiro grau em que forem partes essas pessoas, caberá não recurso de apelação, mas sim recurso ordinário para o STJ. Então, se de um lado tivermos organismo estrangeiro ou o Estado estrangeiro ou organismo internacional, e de outro, pessoa residente domiciliada no Brasil ou município, contra a sentença caberá recurso ordinário para o STJ. Então essa é a última hipótese de cabimento. Só que esse processo, ele terá também uma outra particularidade, que no diz respeito às decisões interlocutórias. Então, as decisões interlocutórias proferidas nesse juízo de primeiro grau de jurisdição na Justiça Federal, nessa hipótese, também caberá agravo de instrumento. Mas o agravo de instrumento também será direcionado e endereçado para o STJ. Então, essa é uma ação muito peculiar, porque é um processo que tramita no primeiro grau de jurisdição, só que os recursos cabíveis são para o STJ. Então, contra a sentença caberá recurso ordinário e contra as decisões interlocutórias, agravo de instrumento também para o STJ. Lembrando aquele detalhe do cabimento do agravo de instrumento. Só caberá agravo de instrumento dessas decisões interlocutórias para o STJ nos casos previstos do artigo 1015. Então, se não for um caso do artigo 1015, essa decisão interlocutória, ela também poderá ser alegada lá no final do processo, junto com a sentença, ou seja, junto com o recurso ordinário no STJ. Funciona como se fosse um recurso de apelação. Então, esse é o juízo de admissibilidade, lembrando que tem essa particularidade aqui também do agravo de instrumento. A outra questão da admissibilidade é a regularidade formal. Aqui, só para deixar claro o endereçamento, que o endereçamento é para o juízo aquo, para o juízo recorrido. Tá? Então, pode ser para o tribunal recorrido ou, nesse último caso que vimos, para o juízo de primeiro grau. Outra questão é a tempestividade. O prazo para o recurso ordinário é de 15 dias, conforme prevê o artigo 1003, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. Sobre os efeitos do recurso ordinário. No que diz respeito ao efeito devolutivo, o recurso ordinário ele segue as mesmas regras do recurso de apelação.
Então, tudo o que falamos sobre efeito devolutivo no recurso de apelação se aplica ao recurso ordinário. Sobre efeito suspensivo, o recurso ordinário ele não tem efeito suspensivo ex lege. Ele segue a regra geral dos recursos. É possível requerer efeito suspensivo op judice, desde que preenchidos os requisitos do artigo 995, parágrafo único. Nessa hipótese, também pode acontecer igual à apelação. Nós temos um requerimento separado do recurso ordinário para efeito suspensivo. Para onde você endereça o seu requerimento de efeito suspensivo? O Código de Processo Civil ele foi alterado e isso acabou gerando uma certa confusão no que diz respeito a quem você endereça. Mas, resumindo, o endereçamento do requerimento de efeito suspensivo, ele seguirá as mesmas regras do recurso de apelação. Então, funcionará assim. Você endereça para o Tribunal Superior entre o período compreendido entre a interposição do recurso ordinário e a sua distribuição no STF ou no STJ. Em outras palavras, se o seu recurso ordinário ainda não foi distribuído no STF ou no STJ, o endereçamento do requerimento do efeito suspensivo será feito para o Tribunal Superior de maneira genérica. Agora, se o seu recurso ordinário já foi distribuído para o STF ou STJ, então o seu endereçamento será para o relator do recurso ordinário nesse Tribunal Superior. No que diz respeito ao exame de mérito, a competência é o do juízo adquém, ou seja, do STF ou do STJ. Tá? O que você pode alegar no seu recurso ordinário? Pode ser erro em procedendo ou erro em judicando, qualquer um desses tipos. E aplica-se também ao recurso ordinário, no que diz respeito ao exame de mérito, as regras do artigo 1013, parágrafo 3º do CPC, que são aquelas hipóteses na situação de causa madura, em que o tribunal pode, de imediato, na verdade, deve, de imediato, julgar o mérito da causa, assim como acontece na apelação. Então, o artigo 1013, parágrafo 3º do CPC, que é o julgamento imediato do mérito permitido no recurso de apelação, ele é aplicável também ao recurso ordinário. Para finalizar, o procedimento do recurso ordinário. Então, nós vamos vamos separar em duas situações. Primeiro, o procedimento dos casos do artigo 1027, incisos 1 e 2, e no caso do inciso 2, apenas a linha A, que é contra acórdão denegatório. Então, quando for acórdão denegatório, 15 dias para interpor o recurso ordinário, as contrarrazões elas são apresentadas no tribunal recorrido, no juízo ACO, e após a apresentação das contrarrazões, independentemente de juízo de admissibilidade, os autos serão remetidos ou para o STF, no caso do inciso 1, ou para o STJ, no caso do inciso 2, a linha A. Então, o procedimento é bem simples. No mais, o Código fala, no artigo 1028, que o procedimento desse recurso ordinário obedecerá às regras do regimento interno do STF ou do STJ, conforme o caso. O procedimento, no caso do artigo 1027, inciso 2, a linha B, que é no caso lá do recurso ordinário cabível contra a sentença. Então, nós teremos o juízo de primeiro grau proferindo a sentença, prazo de 15 dias para apresentar o recurso ordinário. As contrarrazões, também num prazo de 15 dias, serão apresentadas no juízo ACO, ou seja, no juízo de primeiro grau. E após o prazo de 15 dias, após as contrarrazões, os autos serão remetidos para o STJ, independentemente de juízo de admissibilidade. Lembrando que também, no caso desse recurso ordinário, que também tem a situação do agravo de instrumento, tá? O regimento interno do STJ também ele regulará como isso procederá. Então, meus amigos, esse foi o recurso ordinário. Até a próxima aula e bons estudos!